Oi, gente. Então, dia 1 do projeto. E hoje não tá sendo um dia muito bom, não, pra mim. Mas aí eu fui na academia. E pra tentar... Cara, eu tô com uma leseira muito louca. E como que a gente lê texto muito teórico assim, né? Eu não tava conseguindo ficar acordada. Aí fui na academia pra ver se eu acordava. Acho que dei uma acordada. Hoje eu tenho um texto que eu posso ler durante 3 dias. Aí durante 3 dias o que eu ler dele é lucro, porque é um livro inteiro. É aquele livro que eu já mostrei no vlog anterior, o Estigma, do Goffman. E aí, vamos ver no que vai dar. Vou mostrando pra vocês. Gente, tô lendo aqui e eu queria falar uma curiosidade, que eu consigo fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre color coding. Eu não sei se vocês são familiarizados com isso. Um código de cores. Então, por exemplo, vou mostrar um trecho aqui. Vocês estão vendo que tem amarelo e tem laranja? Amarelo significa o que eu quero destacar. E laranja, eu coloquei a legenda aqui, que significa definição. Então aqui eu tenho definições de coisas. Certo? E aí, o que acontece? A gente tem várias cores, né? Eu aprendi isso. Então, eu uso as cores pra deixar em bloco de... Eu uso também caneta preta, caneta azul, régua. Eu comecei a usar essas fininhas, assim, que eu comprei na Hermes Fernando e foi R$9,90. Essas de ponta fina, tipo... assim, de ponta fina. E aí você vai fazendo por cores, porque o que acontece? Quando você bater o olho no seu texto, você vai saber, mas o seu cérebro vai entender. Aprendi isso com uma psicóloga, que ela tava estudando TDAH. E eu tenho vários problemas de atenção não, mas de fixação de conteúdo, de aprendizagem de conteúdo, de memória. E isso sempre me ajudou, desde que eu descobri. Então aí, uma dica pra vocês. Tô aqui com o texto e, assim, quanto mais eu conseguir ler desse texto, melhor. Mas eu sinto que eu não vou conseguir terminar ele em 3 dias. É um livro todo, né? Não é um texto, é um livro. Então, eu vou ler aqui meu máximo. Hoje é dia 1. E, eu pretendo tentar ler alguma não, a ficção. Ela de novo, Frankenstein. Agora eu já tô aqui, não andei muito, né? Eu tô lendo um capítulo por dia às vezes, mas tá muito, tipo, agora eu tô começando a gostar. Antes eu tava odiando muito, mas eu tô começando a gostar. Quero pegar a ficção e eu preciso também estudar inglês por causa do mestrado. Mas o mais importante é o projeto, então eu vou tentar. São tantas coisas que eu acabo me perdendo. Tentar me focar. Coisas que ajudam também. Eu não sei se vocês são muito dessa vibe. Tem gente que é muito dessa vibe. Vela. Essa vela aqui é de Hannibal. Meu amigo que me deu. E é de avelã e cereja. Cereja e avelã. Você acende isso aqui quando tá frio, principalmente. Você acende isso aqui e vai ler. É tão bom. Dá um up mais na concentração. Se você também é das músicas, eu sinto que isso pode te ajudar também. Me ajuda muito, às vezes, quando eu não tô conseguindo concentrar de jeito nenhum, nem com as cores, nem com nada. Que eu tenho eu tenho uma dislexia aí, talvez. Eu coloco músicas clássicas. O que são, na verdade, música instrumental. De preferência que eu não conheça. Porque se eu conhecer, eu vou ficar cantando e eu vou distrair. Então, música... Mas eu sou muito louca, tipo... Eu coloco piano da Disney... E eu conheço todas as músicas, né? Praticamente. Piano da Disney... Mas do jeito que é tocado, não me atrapalha. Então, acha isso. Tem o Hannibal... Tem gente que gosta de ouvir ASMR, né? Pra estudar... Tem gente que escuta barulhos de meditação, ruído branco e tal. Acha seu ruído aí. Acha sua música. Acha o que precisar pra você poder se focar. Pra mim é bem difícil, por isso que eu tô falando esse tanto de coisas.
Até porque eu também não posso ficar mostrando muito dos textos, né? Enquanto eu leio, porque, né, não quero ter minha pesquisa roubada. Então, eu vou ficar falando essas coisas, eu não vou mostrar muito eu lendo, né? Mostrei agora o color coding e tal, mas eu não posso ficar mostrando. Espero que vocês entendam. E é isso, assim. Aí eu vou atualizando sobre a porcentagem de texto que eu li. Eu li até a página 16 desse texto. Esse texto tem, vamos ver, tem 128 páginas esse texto. Eu li até 16. E em 3 dias eu tenho que ler tudo. E, tipo, eu gostaria, como esse texto, ele é esse livro é digitalizado e não tem pra vender, eu vou ficar falando isso várias vezes, não tem pra vender, gente, eu não tenho o que fazer. Eu gostaria de passar as citações pro PC, mas é muita coisa. Então eu vou ter que bater o olho no texto, com esses color coding que eu tô fazendo, achar a citação ali que me ajude mais e vapo. Vapo. Enfim. É isso, gente. Já tô ficando, ó, lelé. Primeiro dia ainda. Tem mais 59 pela frente. Gente, às vezes eu tô lendo, né? Às vezes a gente passa por umas humilhações, umas coisas ruins, porque a gente lê texto muito antigo, né? E, cara, acabou de falar de terapia de... meu Deus, assim como um analfabeto uma pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia plástica, uma pessoa cega, um tratamento ocular, um analfabeto corrige sua educação, e um homossexual faz psicoterapia, tipo, e aí ele fala que tal conserto é possível e não sei o que lá, e eu assim, ó. Então, né, quão relevante, eu sei que esse texto é muito relevante pra mim, né, mas quanto que eu posso absorver, se a gente chegar nesses pontos assim, quando tá na pesquisa, quanto desse texto eu posso absorver sem trazer coisas ruins que hoje em dia a gente sabe que não são verdades. Tipo, existe, óbvio que existe algum texto mais atual, mas é engraçado porque esse é o texto, tipo, você quer saber de estigma? Você vai nesse livro. E é foda ler umas coisas dessas. Eu queria estar lendo um livro sobre estigma que não tivesse essas porcarias, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. No mundo acadêmico não acontece. Você vai ler muita merda. Queria fazer esse adendo aqui. E fiquei revoltada aqui. Ele falou várias, tipo, ele falou algumas atrocidades, eu achei que eram atrocidades. Eu falei, devo estar louca. Devo não estar entendendo o texto. Aí ele falou isso. Aí eu falei, não. Ele falou atrocidades mesmo. Então, assim, não foi só isso, foram várias coisas. E eu, tipo, ele tá falando de identidade, né? Gente, vamos começar, sei lá, mundo acadêmico, se atualizar. A gente não precisa ler tantos livros, tantos teóricos antigos assim, sabe? Tem tanta gente boa, atual, sabe? Pra que isso? Pra que isso? Passar umas coisas dessa. Eu que sou da comunidade LGBT, passar por umas coisas dessa, ler umas coisas, uma merda dessa é de fuder. É foda. Enfim, desabafos. Dia 2, ontem eu li 52 páginas. Aí eu tô no capítulo 2. Aqui. Vamos ver, eu tenho que ler mais 52 páginas hoje. Eu acho que eu vou dividir os estudos em meio agora de tarde e meio de noite, porque eu vou perdendo o foco e o texto começa a parar de fazer sentido. E quando o texto começa a parar de fazer sentido pra mim, não adianta, não tem régua que me salve, não tem marca-texto que me salve, as palavras param mesmo de fazer sentido. Eu não entendo o que tá sendo falado. E é isso. Então eu vou tentar ler metade agora e editar vídeo. Eu tenho que editar o vídeo anterior a esse, eu não terminei de editar ainda. E aí eu tenho que ler o resto. Vou tentar ler 25 páginas, mais 25, 27 páginas, é isso? 27 páginas de noite. E é isso. Meus planos são esses. Dia 3. É bem de manhãzinha, mas... terminei!
terminei. Terceiro dia, terminei o que eu precisava ler. Agora, amanhã, eu leio outro texto. E é isso. Queria ver se eu conseguia separar as citações, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas fica pra próxima. Oi, gente, então, hoje tá sendo muito difícil, um dia muito difícil mesmo. Não que os outros não estejam, mas hoje tá bem pior. E o meu objetivo de hoje, segundo a planilha que eu fiz, é uma página só. Mas ontem eu tinha me programado pra ler 27, pra ler 2 textos. É que o texto que eu tenho que ler hoje tem uma página. Aí eu ia ler um TCC e esse texto. Não sei se eu vou conseguir. E é bem frustrante, porque... Ai, Tabata, você tá escrevendo projeto de mestrado, não inteiro, né? Mas mais ou menos, em 60 dias. Então, por que você fez isso? Justamente porque eu não tava conseguindo fazer. E aí eu quis me propor a fazer. Não tava rolando, não tava indo. E assumir esse compromisso público me força um pouquinho mais. Então, eu tô sentindo uma pressão. Não é ruim, é só uma pressão, tipo, você precisa fazer, querida. Senão você não vai conseguir fazer o mestrado, sabe? E aí eu tenho que estudar, eu tenho que editar um vídeo curto que eu ainda não editei. Eu tenho que editar esse vídeo que eu tô gravando agora, eu vou editar ele em pedacinhos. E pra ficar mais fácil de eu postar, que a ideia é postar toda quinta. E ter mais ideias de vídeos curtos e eu não sou muito boa editando ainda, então é meio loucura. E ter que administrar o Instagram e TikTok e YouTube, é meio loucura, fazendo um mestrado e lidando com todo o resto da minha vida, que é mais loucura ainda. Então, eu tô aqui pra falar que não é uma coisa fácil. E não achem que eu estou passando por isso de um jeito fácil, porque eu definitivamente não estou. Eu falo muito sobre saúde mental em meio acadêmico, sempre falei na minha faculdade, muita gente vem me procurar por causa... É uma coisa que eu me orgulho muito, e eu quero trazer esse tema pro canal e pras minhas redes todas também. Tá ok você se sentir uma bosta, porque esse sistema educacional em que a gente vive, esse meio acadêmico em que a gente vive, não é feito para você se sentir bem. O sistema inteiro não é feito para você se sentir bem. E eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Então, sabe, às vezes eu me pego pensando qual seria a solução. Eu sei qual é a solução. Às vezes eu só queria uma bomba. Uma bomba, sabe? Mas não existem outros meios. Outro meio. E aí, sabe, mas dá um desânimo pensar que poderia ser mais fácil, poderia facilitar as coisas, mas não, vamos fazer do jeito mais difícil, vamos pressionar muitas pessoas para que elas se sintam menosprezadas, diminuídas, todos os adjetivos ruins que vocês podem imaginar. E é isso. Hoje eu preciso ler essa uma página, pelo menos. Eu pretendo ler mais, mas eu preciso muito ler essa uma página. E é em inglês, essa uma página. O que me dá um pouco de... E vai ser pelo computador que eu vou ler. É um artigo bem pequeno. E é isso que eu tenho pra oferecer hoje. Eu acabei não lendo só um texto, mas eu li 2 textos, então eu tô adiantada um dia no cronograma aí. Já li o texto de hoje e foi muito legal porque foi um artigo de uma iniciação científica da Unicamp, então eu falei, fiquei bem feliz, assim. E aí agora, final de semana é um pouco mais complicado, né, pra eu ler, porque final de semana e tal, meu namorado vem e aí eu quero ficar vendo série só, e aquelas coisas de final de semana. Mas eu tenho mais 2 textos desse bloco de tema, só mais 2, depois começa outro bloco.
Eu já tô anotando as referências, as referências que eu quero, tipo, as partes que eu quero que podem ser usadas no meu referencial teórico. Então tá tudo indo muito bem. Como fazia muito tempo que eu tava muito afastada, né, do mundo acadêmico. Então eu tô pegando o jeito de escrever também. Tô lendo, então eu tô vendo como as pessoas escrevem e coisas atualizadas, né? Agora, tava revoltada no começo do vlog que não era. É porque os autores base não são atualizados, né? Aí eu fico revoltada mesmo, mas os autores mais contemporâneos, assim, mais de artigo, gosto muito deles. Acho que a gente devia rever aí quem são as nossas bases, eu sei que elas são importantes. Mas às vezes tem uma pessoa falando uma coisa, a mesma coisa de um jeito mais legal. E veremos amanhã. Então, li o texto de hoje, mas hoje tá foda pra concentrar. E tô sem vontade de ler. Mas eu tenho que ler mesmo assim, não é mesmo? Porque me propus a fazer o negócio em 60 dias. E meu querido está aqui, ó. Dá um oi. E aí. E aí, né? Quero ficar com meu querido e não quero ler. Mas eu li e eu tô um dia adiantada também. Eu poderia, se eu tivesse concentração, ler o outro texto e adiantar mais um dia do cronograma, ficar 2 dias adiantada. Poderia, mas eu não tenho concentração pra isso hoje. Então vai ficar assim mesmo. Bem, tô aqui, terminei todos os textos desse tema. Então, tô muito feliz, mas eu não tô muito animada. Tô bastante ansiosa com o mestrado e tal. E tá difícil focar, tá bem difícil. Mas eu li, anotei as referências. Aí só agora eu percebi que quando eu anotei as referências, eu não anotei a página da referência. Então eu vou ter que, se eu for usar a referência, eu vou ter que voltar e ver qual página é. O que dificulta um pouco, mas nada demais. E é isso por essa semana. Semana que vem eu volto com outro vlog falando sobre a segunda semana, os próximos 7 dias, que vai começar um novo tema. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você esteja fazendo esse projeto em 60 dias também comigo. E é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau!